Hoje nós iremos estudar História e iremos iniciar revisando os três poderes, que é o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Em seguida nós já vamos dar início ao capítulo 6, Formas de Governo, somente a primeira parte. Vamos lá? Os três poderes. Os poderes da República são três: legislativo, executivo e judiciário. O executivo é o presidente da República, os governadores dos estados e todos os prefeitos. O poder legislativo são os deputados federais, os senadores, os deputados estaduais e também todos os vereadores. O poder judiciário é o Supremo Tribunal Federal, os tribunais estaduais e todos os juízes que estão nas cidades brasileiras. Eles devem funcionar harmonicamente. Um depende do outro, um fiscaliza o outro. E são três para que não haja nenhum se sobrepondo aos demais, fazendo com que a democracia no país seja preservada. Por exemplo, vamos pensar em uma lei votada no Congresso Nacional dizendo que a partir de agora todos devem usar um chapéu cor de laranja e se não usarem vão receber uma multa. Cabe ao Legislativo então votar essa lei. O Poder Executivo vai colocar essa lei em prática e vai publicar a lei para que realmente todos usem esse chapéu cor laranja. O Judiciário, quando acionado, vai cobrar a multa daqueles que não usarem o chapéu laranja a partir de agora. Eu fiz uma brincadeira, é claro. Não dá para imaginar que o Congresso iria votar numa lei como essa. O Poder Executivo ia colocar em prática algo desse tipo, fazer com que todos usassem o chapéu laranja e também que o Poder Judiciário fosse cobrar o cumprimento dessa lei. Bom, está aí um exemplo bem simples para que vocês possam entender a divisão desses três poderes e a função de cada um. Agora vamos iniciar o capítulo 6 com formas de governo. Observe as imagens. O que elas têm em comum e o que são diferentes? Podemos ver que ambos os personagens são reis, mas em épocas diferentes, o que podemos deduzir pelo modo em que estão vestidos. O primeiro de um jeito antigo, com cedro e capa, e o segundo da forma atual, com paletó e gravata. A monarquia. O sistema monárquico existe desde a antiguidade, quando surgiram as primeiras cidades. Nesse modelo, o governo é concentrado em uma única pessoa, geralmente um rei, exerce o poder e o transfere depois aos seus descendentes. Esse poder, pessoal, passa de pai para filho. No entanto, a forma de governar desses reis pode ser diferente dependendo da época e do lugar. Veja alguns exemplos. Bom, temos aí monarquia teocrática, monarquia absolutista e monarquia constitucional. Primeiro nós vamos falar sobre monarquia teocrática. No mundo antigo, por séculos, os reis governavam de forma teocrática, ou seja, consideravam-se representantes divinos, como o rei Hammurabi, em 1750 a.C., na antiga Mesopotâmia. Mesopotâmia, ou deuses, como os faraós egípcios. Os reis se encarregavam de conduzir quase todos os aspectos da vida em sociedade. Eles determinavam em que as pessoas deveriam trabalhar, quais impostos deveriam pagar ao governo, quais leis seriam cumpridas e como ou quando lutariam nas guerras. Vamos falar agora sobre monarquia absolutista. Entre os séculos XV e XIX, na Europa, os reis se tornaram poderosos, pois criaram exércitos fortes para defender as fronteiras dos países e manter os territórios sob seu domínio. Também passaram a cobrar mais impostos.
unificaram as moedas nacionais e os idiomas oficiais, assim como as leis e o sistema de justiça. Unidos, os reis da Europa adquiriram força, influência e poder por meio da conquista de terras, mercadorias e riquezas obtidas nas grandes navegações. Além disso, afirmavam que os privilégios que tinham eram concedidos por Deus. Assim, reivindicavam para si o poder absoluto sobre a nação e se consideravam inquestionáveis nas decisões que tomavam. Por último, nós vamos falar sobre a monarquia constitucional. Entre os séculos 18 e 19, os europeus passaram a desafiar o excesso de poder dos governantes e começaram a reivindicar maior participação na política e na elaboração das leis. Esse movimento deu origem à monarquia constitucional, na qual o rei ou a rainha governa de acordo com a Constituição e não segundo a sua própria vontade. As leis da Constituição são elaboradas por um parlamento eleito, o poder legislativo que escolhe um primeiro-ministro para ser chefe de governo. Várias nações do mundo atual, em diferentes continentes, ainda conservam o governo monárquico. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Um abraço a todos.